Salve nação, beleza? Saudação, Rubro-Negro, Rafa René aqui. E hoje viemos para mais um vídeo e dessa vez vamos assistir os comentaristas falando sobre essa partida entre Atlético Mineiro e o Flamengo. E o Flamengo conseguiu fazer uma virada após ser garfado pela arbitragem. Então, rapaziada, a arbitragem está sendo muito prejudicial, de vez sempre vem prejudicando o Flamengo e dessa vez não foi diferente. Que isso? Aquele pisão na maldade em cima do Bruno Henrique tá de sacanagem, né, rapaziada? Queria que você pudesse deixar aqui embaixo também o que você achou dessa partida. Aproveita, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like. Vamos assistir junto, no final nós dá aquele papo reto. Pedro pode ser interessante até para o debate, assim, porque mais uma vez ele é um jogador que não participa do jogo, foi titular contra o Palmeiras porque havia uma necessidade, o Gabriel estava fora, e isso está gerando uma insatisfação, mas mais do que isso, assim, quando ele coloca esses pontas, não é o Pedro que tem que estar ali? É a hora que combinaria. Porém, a insatisfação do Pedro não é por Pedro foi para a Copa do Mundo. Pedro faz parte do título da Copa do Brasil, título da Libertadores. É como se fosse, vou colocar bem entre aspas, uma versão Dorival dentro de campo, do que você pode chamar uma injustiça da próxima temporada. Porém, eu não considero uma injustiça, porque o encaixe de jogo do técnico, a partir do momento que a diretoria traz um técnico que faz a coisa começar a andar novamente, não é encaixe de jogo ideal para o Pedro. Gente, tem outro ponto, que assim, olha como o Bruno Henrique voltou. Sim. Perfeito. Então, pra mim, isso se resume aí. O Bruno Henrique, inclusive, na história do Flamengo, é maior que o Pedro, tá lá antes do Pedro e fez mais coisas importantes que o Pedro. O melhor jogador de 2019 para mim. Entendeu? Então, acho que isso tem que ser pontuado na hora. E é claro que o encaixe também pode dificultar um pouco, mas tem um ponto que você tem um jogador que... Hoje até não foi o melhor jogo dele, embora no primeiro tempo, muitas vezes ele tenha saído, arrastado o zagueiro com ele, gerado espaço, feito algumas boas coisas também. Mas eu acho que passa principalmente por aí. Agora, acho que a última coisa que um técnico como o São Paulo quer é instabilidade, é jogador insatisfeito, então sim, é uma coisa para lidar, né? Quando terminou o jogo do Flamengo e Grêmio, a gente até comentava aqui no programa, tem um lance que o Pedro, o Luiz Araújo pode finalizar, final do jogo, quando o Pedro entrou, ele toma a bola do Luiz Araújo, assim, entre aspas, a bola estava para os dois, ele corta, faz um drible perfeito, ele chuta, a bola sai pelo lado direito, ele não pega bem na bola. Sim. Ele ajoelha e põe a mão na cabeça, que não é uma característica do Pedro. Se fosse o Gabigol, que é um pouco mais espalhafatoso no gestual, um pouco mais emocional, o Pedro é um jogador muito frio para definir, uma das principais virtudes dele. Quando ele faz aquilo, eu falei, opa, terminou o jogo, e eu até acho que o Pedro está feliz com o resultado, com o jogo que ele fez contra o Grêmio, mas está insatisfeito com a vida dele, porque ele demorou muito para ganhar a vaga ano passado no clube, ele esperou muito. Aí eu volto a dizer, foi para a Copa do Mundo, participou do título da Copa do Brasil, né? O Gabigol se sacrificava sendo mais para a direita para o Pedro ser o centroavante, ganhou a Libertadores, foi muito importante na temporada. Chega um técnico que joga de outra maneira e ele regride lá pro estágio inicial, tendo que provar de um jeito de jogar, Marra. Mas eu concordo. Pra mim, o São Paulo tá certo. Mas eu entendo também a satisfação do Pedro, porque são seres humanos. Claro que sim. A carreira dele tá passando. É um ser humano num nível elevado, que acabou de vir de uma Copa do Mundo e que, assim, que jogaria em qualquer outro time do Brasil, provavelmente, como titular. Isso. Mas é aquela história. E, inclusive, pensando em encaixes, em muitas vezes que o Gabigol cai pelos lados, quem atrai a defesa e joga de costas é o Bruno Henrique. Sim. Então, assim... É um gigante. Pedro, é lamentável. Eu acho também que ele pode jogar. Eu acho que ele tem que ser bem cuidado, porque é um jogador que pode te entregar um título num jogo decisivo, apertado. Eventualmente, o Gabigol e Pedro podem jogar juntos, dependendo do jogo. Isso. Olha, não é a formação principal. Estar num elenco como o do Flamengo implica que você não vai começar todos os jogos. A roda gira muito rápido. Parece que tem uma outra questão para resolver agora, antes da gente saber se o Pedro vai ou não entrar como titular do próximo jogo. A informação postada no primeiro momento pelo Globoesporte.com, confirmada pela nossa apuração, Vini Ribeiro do nosso site. Houve um clima tenso, quente no vestiário e o preparador físico do Flamengo teria agredido o Pedro, porque não gostou da postura dele no aquecimento e também no banco de reservas, depois que o Sampaoli faz as duas substituições, as duas últimas substituições, e o Pedro senta de cara feia. O Pedro Ivo está aqui junto comigo, a gente tentando apurar a informação, o nosso Vini Ribeiro também ajudando a gente, né, Pedro? Me conta a situação, o que você tem de detalhe até agora? Eu acho que é basicamente tudo que você contou, a informação que o nosso colega Caê, do Globo.com, da Globo Esporte, traz, o Vini também, a gente aqui tentando entender. Agora, é algo muito grave, né? A gente precisa entender com calma antes de querer atropelar qualquer tipo de informação, porque é uma agressão de um profissional da comissão técnica a um atleta. E aí, quando a gente passa a debater a ansiedade do Pedro, que a gente falava no jogo do meio de semana, ele quer fazer o dele, parece que
constrói, a finalização tá mascada, tá ansioso, tem algo comportamental, e aí não é dizer se está certo ou errado, mas é um Pedro insatisfeito de não estar jogando, entrando, rendendo. Talvez a leitura que a gente faz aqui de poderia ser um momento, a Dani cita, de jogo de procurar o Pedro, uma referência dentro da área, e aí uma agressão de um profissional da comissão técnica com um soco no rosto é algo que vai muito além de um bate-boca, de uma insatisfação. Uma briga. De um olhar virado, trocado. Quando escala para violência. Exato. Não há. E é uma questão que extrapola estádio e vestiário, Léo. Porque assim, é o seguinte, direção de futebol, Marcos Braz, presidente do clube, o senhor Pedro ficou de bico porque não quis entrar no jogo e eu quero que ele seja multado. Exato. Sim. Tá? Exato. Então, se você quis resolver a situação de outro jeito, cara, tá absolutamente errado e, assim, o profissional responsável por isso é ele que passa a ser necessariamente um alvo de possível punição no clube. E é complicado, né? Porque num curto espaço de tempo é mais uma confusão. Recentemente também, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Gabigol tiveram uma discussão muito ríspida. A coisa não chegou ali a via de fato, porque tem gente que se meteu e se separou, mas eu acho que é de outra ordem. Não, mas é mais uma vez uma questão de dentro do vestiário. A gente está falando de um atacante e um vice-presidente de futebol. Um atacante e um preparador físico. Assim, não é outra ordem. São dois atletas e pessoas que deveriam ter outro tipo de postura. Eu entendo que são cenários diferentes. A questão do Gabriel era sobre exame de doping. Ele saiu campo porque ele machucou o tornozelo, aí foram não queria comunicar, ficar exato, é aquela discussão. Mas é uma discussão. Tem uma hierarquia, tem uma discussão. Claro. E um preparador físico que certamente entende, nada justifica, mas ele deve ter entendido que passou moto, que não foi cumprido. Tem um outro cenário aí também de discussão, é mais uma questão que precisa entender, ser entendida, ser explicada, ser falada. Então, eu tô com se houve realmente um soco, primeira coisa. Não, o que eu tô falando é mais uma questão de animosidade dentro do vestiário. Não é comparar mamão com laranja. Eu vou me ater ao que eu sei e o que, em tese, pode acontecer de agora em diante. Primeira coisa, quando o preparador faz isso, ele está prejudicando o Flamengo. Exatamente. Ele está prejudicando o Flamengo. E vou explicar o porquê. Provavelmente ele é um cara da confiança do Sampaoli. A reconstrução passa pelo Sampaoli. Agora existe... Pablo Hernandes, também argentino, veio com o Sampaoli. Agora existe alguma chance, e espero que seja resolvido com uma conversa de todos os lados, e o Pedro já deve estar insatisfeito com a reserva, como a gente falou, com tudo que tem acontecido com ele, pelas escolhas do Sampaoli, e eu não sei se o Pedro tem uma leitura tática de jogo para entender o que é necessário. Às vezes o jogador não tem, o jogador às vezes sabe jogar muito bem, mas não tem uma leitura de compreensão do coletivo, de posição / função. Para entender exatamente o que o treinador está pensando, o que ele está fazendo. Se o Pedro tiver, por exemplo, muitos amigos dentro do vestiário, pode começar um diz que diz. E o Sampaoli é um treinador de alto nível, mas que já saiu de clubes com, digamos assim, clima ruim. É seleção. Sim. Entre jogadores, com funcionários do clube. E no Flamengo parece que isso não vinha acontecendo. As coisas parecem funcionar dentro da harmonia possível. Ele quer que funcione, ele quer demais que funcione. Agora, acontece uma coisa dessa... Então, assim... E é chato a gente falar antes, assim, porque a gente precisa ver... Tudo que o Flamengo não precisa. Tudo que não precisa. A reconstrução trazida pelo Globo Esporte, e que a nossa reportagem também já confirmou, né? Que ele teria sentado no banco, não ficou na área de aquecimento, quando viu que não ia entrar no jogo, e a partir desse momento, o preparador físico foi questionar a atitude dele, dizendo que ele deveria ficar com os colegas. Dele. E ele falou que, na verdade, era ele, preparador físico e a comissão técnica, que estariam faltando com respeito com ele, porque... ele estaria sendo boicotado desde o começo do trabalho. E isso gerou as vias de fato. Passa o caso para a diretoria, o que você falou. Não se isso resolve também é a informação que você está recebendo agora. Não, a informação, eu estou relatando o que foi noticiado inicialmente pelo Globo Esporte, que a nossa reportagem também confirma como verdadeiro. Tá? Então eu não li nada, até porque para ler eu tenho que botar óculos e eu não fazer esse movimento, estou ouvindo. Eu pago o mico. Eu acho que fica uma situação que beira o insustentável. Assim, um jogador da qualidade do Pedro, que realmente tem muito pouca oportunidade. Eu entendo toda a dinâmica de jogo, eu entendo que, de fato, as características de quem está em campo se sobressaem às dele. Mas com pouco espaço, se sentindo desrespeitado, e agora, se realmente foi agredido fisicamente... É que agora ele foi desrespeitado de verdade. Exato. Assim. Ele não estava sendo desrespeitado. Não, se sentindo desrespeitado, por isso que eu coloquei. Perfeito. O coletivo está sendo colocado acima do jogador e dos feitos dele pela equipe, que são indiscutíveis, e ninguém muda isso. Isso é o certo. Existe algo superior a você, que é o Flamengo. Agora ele foi muito desrespeitado. Agora não isso.
É, a ver, a gente está apurando aqui, o nosso Vini Direção, Ribeiro daqui a pouco vai resolver. subir uma nota no espn.com.br, a gente pode voltar a falar desse assunto. E aí eu fico pensando, será o Birner toca num ponto que é importante, assim, de elenco, de dentro de vestiário, de olhar agora como é que se refaz de uma situação como essa, porque tem um jogo muito importante na quinta-feira. Eu não sei a consequência, esse elenco mas não pode ter um ser impacto. abalado. E assim, queira ou não, assim, o Pedro é um jogador que... Os jogadores têm relações dentro do elenco. claro. Tem amizades, tem proximidades, muitas vezes tem panelinhas. O ideal é que não tenha, mas em qualquer lugar tem. Não adianta. É um jogador antigo, com relevância, com destaque do ano passado, e há uma leitura de que é uma comissão técnica de pouco tempo, e a discussão do Pedro de que estou sendo dominado, um soco... É um negócio que vai muito além do tudo soco. que o Flamengo não precisava. Exatamente. A gente assim, começa o programa falando minutos da vitória, da evolução, do anímico. Perto de um jogo importante. E depois de dois resultados, numa semana de dois jogos grandes e os dois fora de casa. Sim. Pode até não gerar nenhum impacto negativo, né? Pode ser que amanhã aperte a mão, resolva. É isso. Não era para acontecer. Mas acontece. Pode ser que não gere nenhum impacto negativo, mas agora existe a chance. Que não havia até alguém enfiar a mão na cara do outro. A gente trabalha com diversos jogadores aqui, né, Dani? Diariamente a gente conversa sobre problemas de vestiário e tal. E vários contaram de técnico sair falando, resolve aí. Vocês dois aí no vestiário, resolve. Outro tempo, mas quando tem, assim, uma relação de gente de comissão técnica, é diferente. Para começar, o simples vazamento tão rápido na notícia, né? Porque ainda em muito clube que é blindado, bem lembrado. Talvez não, isso certamente acontece muito mais do que a gente sabe. Sim. Né? Tanto é que assim, os caras vêm aqui no Resenha anos depois, né? Contam coisas que a gente contam coisas Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Cara, isso é um assunto muito delicado, muito complicado, porque isso pode trazer transtorno para o Flamengo, para o time em si, tá ligado? Porque, cara, saiu do controle. Uma coisa é o que tava falando, uma coisa é não tem que acontecer esse tipo de coisa, mas é diferente. O Gabigol discutir, bater boca com o Marcos Braz, que é vice-presidente, também é inapropriado. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer agora. Um preparador físico dar um soco na cara de um jogador é foda, cara. Tipo assim, a gente tem que saber todo o contexto, se essa história é verídica ou não, para poder julgar ou não, porque é totalmente fora do controle. Como que eu vou sair dando soco na cara de alguém? Todo mundo trabalha, você dá um soco na cara do teu colega de trabalho? Não dá. Então, é muito complicado isso. Eu queria que você deixasse aqui embaixo um comentário sobre esse assunto polêmico que aconteceu no vestiário do Flamengo. Aproveita, se inscreve no canal e deixa um like aí pro amigo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.